Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Solos Cristos, o canal que visa a edificação da sua fé. Eu sou o Maico Oliveira e nesse vídeo de hoje nós estaremos comentando o 10º artigo da Confissão de Fé de Westminster. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Nesse artigo da Confissão de Fé, basicamente será pontuado a ideia de que, por meio das Escrituras, nós podemos definir e estabelecer todo e qualquer tipo de controvérsia e resolvê-las, por assim dizer, com a ajuda de Deus e a iluminação do Espírito Santo através das Escrituras. A partir deste princípio, a Confissão de Fé ressalta de que quando há uma controvérsia no seio da igreja, essa controvérsia é feita por um lado verdadeiro ou um lado que é falso. E o que é aconselhável nessas situações, então? O que é aconselhável é que o homem volte às Escrituras para poder ficar com aquilo que é verdadeiro. Por quê? Porque invariavelmente aquilo que é falso pode se parecer muito com o que é verdadeiro, mas também pode ser distinguido dele. Invariavelmente, pode ser que exista pessoas que até estejam crendo em uma doutrina e essa doutrina seja uma doutrina diabólica falsa. Ela tem semelhança com a verdade, mas ela não é a verdade. Ela pode se parecer com a verdade, mas ela não é a verdade propriamente dita. Então, como que distinguimos quando isso acontece, irmão Maico? Nós distinguimos isso voltando para as Escrituras, com a iluminação de Deus, através da correta interpretação. As controvérsias, elas deixam ou deveriam deixar de existir. O fato delas persistirem no seio da igreja é dizer que uma parte da igreja estaria adotando uma verdade oriunda das Escrituras e uma outra parte adotando algo falso que não é proveniente das Escrituras. Isso pode ser visto pela gama de religiões que surgiram ou que existem no mundo. Muitas delas partindo de um conceito errado, partindo de uma interpretação errada, e às vezes não só religiões, mas até mesmo cristãos, dizem que ser cristãos, né? Saem de igrejas sérias, abrem suas igrejas com um princípio doutrinário errado. Criam a controvérsia no seio de uma igreja sadia e assim eles rompem entre si e cada um vai para um lado, dizendo que eles estão com a verdade. O que vai definir quem está com a verdade? A própria Escritura, a própria palavra de Deus fará esta distinção. Nós sendo iluminados pelo Espírito Santo, aplicando a regra magna, que é a interpretação das Escrituras sendo feita por meio da própria Escritura, nós chegaremos ao consenso daquilo que é verdadeiro. A confissão de fé ela parte deste princípio. Olha só o que ela nos diz no artigo de número 10. O juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juízo supremo em cuja sentença nós devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo, através da palavra de Deus falando na Escritura. É assim que nós devemos crer e observar, sabendo que toda controvérsia ela é determinada no sentido de ter um lado verdadeiro. E quem vai dizer qual é o lado verdadeiro? É o próprio Espírito Santo de Deus, através das Escrituras. Isso pode ser notado no texto de Mateus, capítulo 22, versículo de número 29. Eu vou ler esse texto junto com você, para que nós possamos entender o que a confissão de fé está dizendo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 22, versículo de número 29. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A afirmação aqui é justamente que o que ocorre nos erros e faz com que
os homens, os saduceus em especial nesse texto, divirja do que Cristo está dizendo e propondo, é justamente o fato deles adotarem uma doutrina falsa. Eles erram não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É isso que o texto nos diz aqui. Outro texto que cabe nós olharmos também é o versículo de número 31 do mesmo capítulo. Olha só o que ele nos diz. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, versículo 32, né? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. A controvérsia entre Jesus e os saduceus era porque estes diziam não haver ressurreição, enquanto Jesus dizia que havia a ressurreição. E faz necessário nós pontuarmos aqui que o próprio Cristo leva os saduceus à fonte, que é a palavra de Deus. Olha o que ele diz no 31. Não tendes lido o que Deus vos declarou? É muito interessante que o próprio Jesus, sendo o homem Deus, fez questão de levar, por assim dizer, aqueles homens, os saduceus, ao princípio da palavra de Deus. Vocês não têm lido? É isso que a confissão de fé mostra para nós, que há um meio de resolver as controvérsias. Qual é o meio? Olhar as Escrituras e aceitar o que ela diz. Outro texto bastante interessante é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, que vai nos ajudar também a compreender o que a confissão de fé está passando para nós. Capítulo de número 28, versículo de número 25. Olha o que diz as Escrituras. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, e por intermédio do profeta Isaías, quando disse. Note que aqui Paulo faz questão também de retornar ao Antigo Testamento, interpretá-lo e aplicar a situação que ele estava vivendo naquele momento. Quando Paulo chega em Roma, proclama o Evangelho, muitos ali também não receberam esse Evangelho, e Paulo diz que aqueles homens estavam com o coração endurecido, que eles eram como os profetas haviam anunciado. Note que a causa e a resolução de toda a controvérsia ali naquele momento, para demonstrar por que eles não estavam aceitando a mensagem, é porque eles eram homens a qual Deus deu ouvido para que não ouvisse, olhos para que não visse, deu entendimento para que não compreendesse e não fossem convencidos e se arrependessem dos seus pecados. É menção ao texto de Isaías, capítulo de número 6. Gálatas também, capítulo de número 1, versículo de número 10, demonstra esta ideia para nós também. Olha o que o texto bíblico diz. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. A perspectiva é que quando nós vamos resolver, por assim dizer, qualquer tipo de controvérsia, discussão teológica, nós devemos levar em consideração única e exclusivamente a palavra de Deus, sempre ela. Você deve respeitar aqueles que se opõem à verdade como seres humanos, mas nós devemos ser incisivos contra a falta de verdade contida neles. Nós não podemos aceitar com que a mentira seja propagada como se ela fosse verdade. Paulo, no texto de Gálatas, diz que ele não procura agradar os homens. Você não tem que manter a política da boa vizinhança quando a verdade de Deus se encontra em questão. Você deve abraçar a verdade e proclamar ela com todas as forças, ainda que os homens se virem contra você, ainda que os homens digam que você não presta, ainda que os homens atribuam a você falta de conhecimento, ainda que os homens atribuam a você inexperiência, ainda que os homens atribuam a você uma série de outras coisas, você precisa necessariamente ficar com as Escrituras, porque o seu papel é agradar a Deus e não agradar a homens. Os meus votos, queridos, para você que ouve esse vídeo,
não são outros, senão que Deus faça de nós homens assim, que hasteie a bandeira da verdade, erga ela e faça com que nós proclamemos a palavra de Deus com ousadia, repudiando os falsos mestres, adotando as Escrituras como palavra de Deus, e caminhemos servindo ao Senhor com muita alegria e testemunhando do seu favor aos homens. Que Deus te abençoe, querido, e até o próximo vídeo, mais sobre confissão de fé, se Deus quiser.